E voltamos com Hora do Voto. Nosso entrevistado agora, como eu já havia anunciado, é Alexandre Schneider, do PSD, candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa de José Serra, do PSDB. Obrigada, Schneider, por estar conosco. Schneider, começando com os números, as pesquisas nesse segundo turno mostraram uma diferença expressiva para o adversário de Serra, Fernando Haddad. O que pode mudar o rumo desses números? Olha, são números ainda muito novos, porque a pesquisa foi feita logo depois do primeiro turno. O que a gente notou, inclusive, no primeiro turno, é que houve uma diferença muito grande entre o resultado da eleição e aquilo que as pesquisas apontavam cerca de 24 horas antes do pleito. Nós estamos muito confiantes, nós temos o melhor candidato, estamos confiantes na nossa proposta, na história desse candidato, na capacidade de realização. Portanto, é isso que nós vamos discutir nessa eleição. Em relação aos números ainda, só para a gente encerrar esse quesito pesquisa, a questão da rejeição, que aparecia num patamar muito alto no primeiro turno. Acredita que nesse segundo turno possa haver uma queda? Eu acho que sim, eu acho que a tendência é a gente ter, geralmente quem escolhe o outro candidato rejeita, né, o candidato adversário. A história é que nas últimas eleições, inclusive na eleição do Kassab, ele ganhou da Marta por 60-40. Então é mais ou menos isso o que a gente tem de plano, né, talvez de rejeição. A gente está bem tranquilo com isso também. Acreditamos que a campanha vai ajudar a população a escolher, agora que são só 2 candidatos. Eu vi hoje o primeiro programa no horário eleitoral na hora do almoço. E também as primeiras entrevistas concedidas pelos 2 candidatos, Haddad e Serra, e já observei que o tom é belicoso. E, inclusive, até para você, por parte de Haddad, né, sobrou. Ele fez uma referência forte, dura, argumentando com Serra, que falava sobre o julgamento do mensalão, por ter falado que o candidato de Serra a vice, Alexandre Schneider, tem uma ação na justiça por improbidade administrativa. Eu gostaria que você explicasse, afinal, a que ele se refere. Olha, é muito bom que venha essa pergunta, né? Porque é muito difícil a gente colocar as coisas claramente. Eu, em 2006, contratei uma fundação idônea, chamada Fundação Vitor Tivita, que tem contrato com várias prefeituras, com estados e com o próprio MEC. Na gestão Haddad, teve e tem contratos para se fazer um curso de formação de gestores, igualzinho ao que o MEC havia feito um ano antes. E um vereador do PT, de oposição, entrou com um pedido no Ministério Público e na Justiça contra esta contratação. Eu não sou acusado nem de desvio de recursos, nem de malversação de recursos. É uma questão formal só, Maria Lídia. É o seguinte, ela foi sem licitação. Exatamente. E para esse tipo de contratação pode? Porque algumas pode. Para essa poderia? A própria lei prevê. Prevê a possibilidade, tanto que outros estados e municípios já fizeram isso, né? Agora, o Ministério Público resolveu levar a ação adiante. E é muito importante, porque a Justiça pode decidir. Eu estou bem tranquilo, porque eu nunca fui acusado de desvio de recursos. É uma ação que está em primeira instância. Não tem nada a ver com as outras ações que a gente tem vindo por aí. Eu acho que é natural que a campanha traga esses assuntos à tona, mas é triste, porque a cidade é mais importante do que um tiroteio entre candidatos. Aí é que está. A questão de tiroteio, Serra entrou na sua defesa, disse que não trocaria um Schneider por 6 Haddad. Quer dizer, passando a ideia que o tom está se elevando realmente nesse segundo turno. Vai ser na base do matar ou morrer? Não, mas eu acho que não dá para ficar sem resposta, porque lançar uma dúvida sobre o caráter de alguém é algo muito complicado, né, Maria Lídia? Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho um filho que já lê jornal, que estava viajando e me ligou para perguntar o que era, ele tem 13 anos apenas, e fica uma coisa muito dúvida. Se o Haddad contasse a história inteira, talvez nem fosse manchete, porque as pessoas iam ver, olha, uma entidade idônea, um curso que foi dado a um preço adequado. O único questionamento é a forma de contratação, que é idêntica à forma que o próprio Ministério usou várias vezes, não seria notícia, né? Eu acho que esse tipo de coisa é muito ruim.
mas infelizmente faz parte da nossa cultura política. Agora, o que chama a atenção porque você também criticou a gestão Haddad no MEC, Uhum. né? Falou que em São Paulo foi feito muito mais Isso. do que ele teria realizado no MEC. Essa troca de chumbo entre pessoas da educação não pode desencantar o eleitor, impressionar o eleitor e ele perder, sabe? Aí a questão dos votos nulos, branco, pelo desalento, não pode vocês estarem estimulando isso? Olha, o desalento se dá quando há uma troca de chumbo do ponto de vista pessoal, né? Quando se faz uma comparação de gestões, eu acho que é importante, porque as pessoas querem saber quem está se colocando, o que fez. Né? Eu tenho uma série de coisas que eu pude fazer na cidade. Eu dobrei o número de céus, eu construí 300 escolas, eu mais do que dupliquei o piso salarial dos professores, enfim, uma série de realizações aqui. O Haddad foi ministro da Educação e, como ministro, ele infelizmente não fez nada. Ele culpa a prefeitura e tal, mas a realidade é que quando ele foi fazer uma universidade, escolheu Guarulhos, escolheu São Bernardo e não São Paulo. A mesma coisa para o ensino técnico. Isso é importante que a população saiba. Quer dizer, não fez nada para São Paulo, porque ele apresenta no seu horário eleitoral o número de faculdades que abriu, o número de escolas técnicas, isso tudo é apresentado, né? Não é inventado. Não. A gente tem problemas, né? Tem universidades, por exemplo, que estão com escola de lata lá no Rio de Janeiro. Aqui em Guarulhos, a universidade foi inaugurada em 2007, até hoje não tem prédio adequado, eles estão tendo aula numa creche emprestada pela Prefeitura de Guarulhos, né? As nossas não, as nossas existem. Então, isso acho que pode ser feito, desde que seja feito com respeito, esta comparação de gestões. No caso das creches, por exemplo, que é um problema sério de São Paulo e do Brasil, nós fizemos 150 mil novas vagas na cidade. O Haddad, com o dobro do orçamento, ele fez apenas 292 unidades. Então, estas coisas são importantes. Acho que numa eleição a gente tem que ver o que cada um fez quando teve oportunidade de fazer. Como cada um fez, com correção, sem correção, quem é a equipe dos candidatos e o que eles estão propondo. Este conjunto de coisas acaba formando mais adequadamente a cabeça do eleitor para que ele possa votar. Eu acho que isso é razoável. Ataque pessoal, Alexandre contra Haddad, Haddad contra Serra, Serra contra Nádia, isso não leva a nada. Acho que isso causa desencanto e causa até uma má vontade com a política, não é só com os políticos, o que é muito ruim. Eu vendo assim o seu currículo, vamos dizer, a sua história, vejo que você é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, secretário da Educação na administração Kassab e também isso do ponto de vista do seu lastro, né? E do ponto de vista das relações políticas, na hora da sua indicação, houve um estremecimento no PSDB, porque eles queriam indicar, talvez, aí uma candidatura que se chama Puro Sangue, e de repente prevaleceu a ideia de trazer alguém indicado por Kassab, considerando que o PSD teve mais tempo na TV, essa coisa toda da negociação política. A minha indagação vice não é figura decorativa. A experiência já mostrou que vice, por força das circunstâncias, pode sim ocupar e ser o titular do cargo do executivo. No seu entender, do ponto de vista político e do ponto de vista de preparo pessoal, Alexandre Schneider tem lastro para ser, se as circunstâncias determinarem, prefeito da maior cidade do país? Olha, eu tenho uma experiência grande na administração pública que vem desde o governo Mário Covas. Eu trabalhei em cargos importantes no governo do Mário Covas, depois na Prefeitura de São Paulo, enfim, tenho uma boa formação. Mas o único risco de eu ocupar a Prefeitura, no momento, não é possível ocorrer, porque o Palmeiras teria que ser campeão mundial
e o Serra ir para o Japão assistir o Palmeiras. O Serra vai ficar 4 anos, ele está animadíssimo com a possibilidade de ser o maior prefeito da cidade de São Paulo. Eu quando falo das circunstâncias, eu não estou fazendo nenhuma referência de possibilidade, a inferência não deve ser essa, de Serra não ficar por vontade própria. Eu falei de força das circunstâncias, de motivos de força maior, que ninguém está livre. Uma pergunta é essa, é preciso prestar atenção, quem é aquele vice? Porque ele poderá não ficar em banco de reserva e ocupar a cadeira do titular. Olha, o que eu posso dizer é que eu estou preparadíssimo para ajudar o Serra nessa caminhada. Eu tenho uma boa formação, como eu disse, tenho artigos publicados no exterior, trabalhei com homens honrados como Covas, como Serra, como Alckmin, como Kassab. Em todos os lugares que eu trabalhei, na Secretaria de Transportes ajudei a fazer o programa de concessões, na Secretaria de Segurança criei o Infocrim e a Delegacia Eletrônica, que são um dos 2 primeiros sistemas desse tipo no Brasil. Na Secretaria da Educação, como eu disse, dobrei o número de CELs, mais do que dobrei o salário dos professores, aumentei o tempo das crianças na escola, hoje as crianças têm inglês, educação artística, educação física que não tinham. E todo esse lastro vai ser usado na administração Serra, é claro, se ele for eleito, com uma secretaria, ou você vai ficar ocupando o cargo de vice institucional, com essa autoridade institucional, mas sem função específica? Eu acho que primeiro a gente está trabalhando para ganhar a eleição, nós vamos ganhar a eleição. Segundo, eu vou ocupar a função que o Serra achar mais adequada. Ele vai saber, ele é um grande construtor de equipes, ele vai saber desenhar bem a equipe dele, eu tenho certeza que vou estar junto com ele, aonde quer que ele ache que eu vou servir melhor a cidade de São Paulo. Hoje é dia do professor. No programa de José Serra, o que é que contempla a categoria dos professores sempre no Brasil, em São Paulo, inclusive, depreciados na importância que tem para o futuro do país? O que é que a gente o que pode se esperar no caso de José Serra ser eleito para os professores municipais? Em primeiro lugar, manter a nossa política de valorização dos professores. A gente veio de um período em que a prefeitura dava aumentos abaixo da inflação para os professores. A partir do Serra e continuando com o Kassab, eles passaram a ter aumentos acima da inflação. Tínhamos o pior piso, um dos piores pisos, hoje temos um dos melhores pisos salariais do país. Nós vamos continuar investindo neles. Segundo, melhores condições de trabalho, cada vez mais. Antes as escolas todas eram organizadas em 3 turnos diurnos, eles tinham que sair correndo de um lado para o outro. Hoje isso não existe mais. Terceiro, trabalhar para a formação dos professores. Nós vamos criar um centro de formação de professores que vai possibilitar com que aqueles que estão chegando e aqueles que estão na carreira possam ter uma melhor formação para desempenhar bem o seu trabalho. O professor é o centro da escola e, no nosso caso, a gente pode dizer que vai valorizá-los porque a gente já fez na prática. A nossa história em São Paulo é uma história de valorização dos professores. E eu agradeço muito, Alexandre Schneider, sua participação na Hora do Voto. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. E termina aqui a Hora do Voto. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá.